Fala galera, tudo bom com vocês? Pessoal, hoje nós vamos ter uma nova videoaula aí, bem interessante, né? Nosso canal, como sempre, é um canal de educação visando o seu conhecimento, beleza? Galera, e hoje a gente vai estar falando de física. É isso aí, física. A física, ela nos faz no vestibular, né, alcançar notas aí exemplares, beleza? Então, por isso, eu vou estar aí ensinando para vocês alguns conceitos básicos que a gente vai estar entrando aí na cinemática, beleza? Então eu vou estar ensinando uns conceitos bem chatinhos, que às vezes é chato de entender, e eu vou ver se eu consigo ajudar vocês a entender alguns conceitos, como por exemplo, ponto material, corpo extenso, trajetória e tudo mais de básico aí, que às vezes na nossa cabeça a gente não entende. Pra gente entender o complicado, a gente tem que entender o básico, beleza? Então vamos lá, pessoal, pode rodar nossa vinheta. Valeu! Beleza, pessoal, galera, é muito fácil alguns conceitos de física, só que às vezes a gente não consegue compreender de forma clara. O ponto material, pessoal, eu vou dar um exemplo aqui bem dinâmico, eu vou fazer uma pequena encenaçãozinha aí pra vocês vão ver se vai ficar bem claro pra vocês, beleza? Ó, moleque, demorou pra vir na aula, Zé. Deixa eu ver aqui. Pô, tem alguém me ligando aqui, quem aqui? E aí, senhor? E aí, senhor? Senhor, onde é que tu tá, cara? Me diz aí a localização tua aí, eu quero fazer um cálculo aqui rapidinho pra me ensinar a galera aqui do canal. Não, eu tô aqui na praça, perto da praça. Beleza. Certo então. Qual é a localização? Aqui perto do centro daquela árvore. Assistir um local pra mim ensinar a galera aqui. Que fica no meio da praça, tô lá. Beleza. Certo então. Certo. Valeu aí então. Valeu aí. Beleza então, valeu. Na hora. Bom, pessoal, uma pequena ensinação para mim explicar uma coisa para vocês, beleza? Bom, pessoal, com essa ensinação eu vou conseguir aqui fazer uma analogia para vocês do que é um ponto material. O ponto material a gente não vai levar em consideração o corpo em si, a gente não vai levar em consideração as dimensões do corpo. Por exemplo, se você tem um caminhão numa estrada, você não vai levar em consideração o tamanho do caminhão, e sim o ponto, aquele caminhão vai ser como um ponto naquela estrada. Isso aí geralmente para a gente medir a distância que ele percorreu e tudo mais, o deslocamento dele, certo? Então, com o exemplo aqui que eu fiz, eu vou explicar para vocês. Ó. Por exemplo, bem que o meu amigo estava na praça, né? Eu não vou considerar o tamanho dele, eu vou considerar ele como um ponto. Vamos supor que eu peguei ele no GPS. No GPS eu vou mostrar para vocês só aquela setinha, mais ou menos desse jeito aqui, ó. Mostra mais ou menos uma setinha desse jeito e diz aqui o lugar onde ele está, pois isso aí é um ponto material, certo? É um exemplo de ponto material, certo? Pô, aqui a imagem que deu... Beleza, é um exemplo de ponto material, então eu considerei aqui ele como um ponto bem aqui, ó. Eu desenhei ele aqui, mas eu vou considerar o lugar onde ele está como um ponto. Então, essa distância daqui para o ponto onde eu estou vai ser o que a gente vai chamar depois de espaço, mas eu vou explicar isso para vocês certinho. Então, esse ponto aí, ele vai servir de ferramenta para a gente estar encontrando algumas informações que na física é importante. Bom, pessoal, já o corpo extenso, o nome já fala, né? O corpo extenso é diferente do ponto material, porque o corpo extenso, a gente vai ter aí, a gente vai ter que levar em consideração quais são as dimensões desse corpo, beleza? Então eu vou colocar aí na imagem aí um exemplo de um caminhão passando por debaixo de uma ponte, né? E por exemplo, quando esse caminhão passa por debaixo da ponte, eu quero calcular o momento em que ele passa por completo debaixo da ponte,
certo? E eu também quero saber, porque eu vou derrubar a ponte, por exemplo, e eu não quero que a ponte caia em cima do caminhão, beleza? Então, para isso, eu tenho que calcular ele como um corpo extenso, para quando ele terminar de passar por completo debaixo da ponte, eu aí quebrar a ponte, beleza? Não entendo como calcular, mas entendo a ideia do corpo extenso. Por exemplo, me perdoe meu desenho, né? Vou mostrar para vocês. Por exemplo, aqui, ó, esse exemplo aqui, eu tenho a ponte, que não é uma ponte, parece uma ponte. Um carrinho que está lá em cima, outro bem aqui embaixo, não presta atenção nisso. Vamos supor aqui que ele mudou de rodovia, beleza? Tem a rodovia de cima e depois que ele passa, ele foi para a rodovia de baixo. Vamos pensar assim, só para não bagunçar a ideia, né? Então vamos supor, aqui está cheio de dinamite aqui, ó. Tem vários dinamite pronto para explodir, aqui do lado e aqui do outro. Né? Ainda tem aqui uma bomba atômica para cair em cima dele aqui, um míssil aqui em cima para cair em cima da ponte aqui. Mas, entretanto, eu quero que essa ponte aqui ela exploda depois que o meu carro passar, eu não quero morrer debaixo dela. Então, tu vai considerar aqui o momento que ele começa a entrar na ponte, se ele estiver aqui embaixo da ponte, é óbvio que eu não vou destruir a ponte, senão vai cair em cima dele. Agora, depois que ele passa da ponte, aí sim a gente pode destruir. Então eu tenho que considerar todo o tamanho do carro, que vai ser isso aqui tudo, beleza? Depois que todo esse tamanho aqui, todo esse tamanho do carro aqui, ó, ele passar pelo tamanho da ponte, que é o tamanho da ponte, depois que ele passar por tudo isso aqui, que ele já tiver para cá, ó, né? Aí sim, pessoal, ele passou por toda a ponte, a gente pode aí quebrar a ponte, ninguém vai morrer, vai dar tudo certo, beleza? Então, pessoal, esse é o exemplo de ponto material e ponto extenso. Bom, pessoal, agora eu quero explicar o conceito de referência. O que seria uma referência? Pessoal, a referência ela vai ser o ponto, geralmente o ponto inicial, em que a gente está referenciando, beleza? Preste bem atenção. Tipo, no mundo real, a gente tem, por exemplo, um ponto aqui qualquer, certo? A gente tem essa tampinha bem aqui qualquer. Para mim identificar essa tampa no mundo real, eu tenho que levar em consideração três variáveis. A distância dela para o chão, a distância dela para essa parede e a distância dela para essa parede aqui, certo? No momento que ela se movimentar, é como uma borboleta. No momento que ela se movimentar, eu posso dizer qual foi a trajetória dela, que a gente vai falar depois sobre trajetória, tá me suando aqui. A gente vai saber a trajetória dela através do referencial, certo? Se não tiver um referencial, não tem sentido calcular nada, né? Tem que ter um referencial, um momento em que ela vai iniciar o movimento dela, beleza? O referencial é muito fácil, vocês vão entender ele muito melhor usando outros conceitos. Então, por exemplo, a gente tem aqui, ó, as três dimensões, certo? Então a gente tem aqui o nosso ponto material. Nesse ponto material aqui a gente vê que a gente calcula a distância dele para o chão, né, usando esses eixos aqui, e a altura dele aqui, ó, certo? Então a gente usa aqui a distância x, y e z, que a gente chama, certo? Bom, pessoal, agora eu vou explicar o conceito de trajetória, beleza? A trajetória, ela é relativa, né? Ela vai ser relativa ao referencial, beleza? Vai ter que ter ali um referencial, que é por isso que é importante vocês entenderem o referencial. Por quê?
Se a gente for levar em consideração um ônibus, não sei se esse aqui é um ônibus, né? Mas vamos pensar que ele é um ônibus, beleza? Imaginem aqui, deixa eu só fazer um espelho bem aqui no ônibus. Pronto. Olha. Beleza, então imagine aqui uma pessoa lendo um jornalzinho dentro do ônibus e tem uma lâmpada lá dentro do ônibus que estava solta lá, né? Estava solta pelo fio ali e ela cai, essa lâmpada cai. Essa pessoa que estava lá dentro, ela vai olhar essa lâmpada caindo nesse sentido aqui, ó. Ela vai cair nesse sentido. Essa vai ser a visão da pessoa. Essa aqui é a trajetória da lâmpada. Pode ver que é uma trajetória vertical, beleza? Já esse cara aí que está bem impressionado com a mão, impressionado, né, com o outro lado da rua, acho que na parada de ônibus ali, sei lá, tem um teto aqui, a parada de ônibus lá. Ele está impressionado com o que está acontecendo, porque ele viu a lâmpada do ônibus caindo. Só que ele não viu da mesma forma, ele não observou a lâmpada da mesma forma que o que estava lá dentro do ônibus. Ele observou a lâmpada. Se o ônibus estava indo nessa direção, é claro que ele observou a lâmpada nesse sentido bem aqui, ó. Ela caiu e na visão dele ela estava nesse sentido bem aqui, certo? Então a trajetória ela se varia dependendo do referencial em relação a ele.